Você já percebeu que está segurando o celular cada vez mais longe do rosto para conseguir ler? Ou que precisa acender mais luzes na casa só para ver onde pisou? Talvez você tenha notado que dirigir à noite virou um pesadelo silencioso. Eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer antes. Isso não é normal. Só virou comum. Depois dos 60, cada olho que perde o brilho é um pedido de socorro que a gente aprende a ignorar. A gente normaliza, compra óculos mais fortes, aumenta a letra do celular e aceita que é assim mesmo. Mas e se eu te disser que existe um pequeno milagre roxo, do tamanho de uma uva, que pode devolver parte da clareza que você achou que tinha perdido para sempre? E que esse milagre tem nome: mirtilo. E que ele age melhor quando você come algumas unidades antes de dormir. E que a ciência já provou isso há décadas, mas quase ninguém sabe. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. A visão não some de uma hora para outra. Ela vai embora aos poucos, como areia escorrendo entre os dedos. E quando a gente percebe, já perdeu muito tempo. Hoje você vai descobrir por que um punhado de mirtilos, antes de ir para a cama, pode ser a diferença entre enxergar o rosto dos seus netos com nitidez ou vê-los como sombras borradas. Porque depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. E com a visão, a hora certa pode ser a última coisa que você esperava. O nome do problema é degeneração macular. Parece complicado, mas vou explicar de um jeito simples. Imagine que o fundo do seu olho é como a tela de uma TV antiga. Com o tempo, alguns pontos dessa tela começam a queimar. Primeiro, são pontinhos pequenos que você nem nota. Depois, manchas que parecem sombras. E um dia, o centro da imagem fica escuro. Isso acontece porque uma parte do olho, chamada mácula, vai perdendo as células que captam a luz. É como se fosse um jardim que vai secando, folha por folha, porque não tem o nutriente certo. E sabe qual é a parte mais cruel? A degeneração macular é a principal causa de cegueira depois dos 60 anos, mas ela é silenciosa, age devagar. E quando você percebe que não consegue mais ler um rótulo de remédio ou reconhecer um rosto na rua, já pode ser tarde demais. Ninguém te explicou do jeito certo. Ninguém te contou que existe um jeito simples de alimentar essas células, de dar para elas exatamente o que elas precisam para resistir mais tempo. O corpo não fala com palavras. Ele sussurra com sinais. Aquela dificuldade para enxergar no escuro? Sussurro. Aquela sensação de que as cores estão mais apagadas? Sussurro. Aquela dor de cabeça depois de ler por alguns minutos? Sussurro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer proteger sua visão de verdade, se inscreve aqui embaixo. A gente fala a verdade sem enrolação, porque sua visão vale mais que qualquer outra coisa que eu possa te oferecer. Tem uma rotina que quase todo mundo depois dos 60 segue, sem saber que está acelerando o problema. É assim. Você acorda, toma café, passa o dia inteiro exposto à luz azul, da TV, do celular, da lâmpada LED. Seus olhos trabalham sem parar, como um motor sem óleo. Na hora de dormir, você toma o remédio da pressão, escova os dentes, deita na cama e vai dormir com os olhos completamente vazios de proteção. É como deixar um carro no sol o dia inteiro e não passar cera protetora. Durante a madrugada, enquanto você dorme, é que acontece a reparação das células dos seus olhos. É nessa hora que elas se renovam, se fortalecem, se preparam para resistir a mais um dia de agressão. Mas para isso acontecer, elas precisam de matéria-prima, precisam dos nutrientes certos, na concentração certa, no momento certo. O que parece costume pode ser o que está te adoecendo. Essa rotina de ir para a cama sem dar combustível para os seus olhos é um erro escondido na rotina. Um erro tão comum que virou invisível. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. A diferença é que com os olhos, quando a gente percebe que varreu demais, pode não ter mais tapete para levantar. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu olho quando você come mirtilos antes de dormir. Imagine que suas células visuais são como operários em uma fábrica que funciona 24 horas. Durante o dia, eles trabalham sem parar,
processando luz, cores, movimentos. É um trabalho pesado, que gera muito lixo, os famosos radicais livres. Se esses operários não tiverem as ferramentas certas para limpar esse lixo, ele vai se acumulando. E com o tempo, a fábrica para de funcionar direito. O mirtilo é como uma equipe de limpeza super eficiente. Ele tem uma substância chamada antocianina. Você não precisa decorar esse nome. Só precisa saber que ela é o que dá a cor roxa escura para o mirtilo. Essa antocianina faz duas coisas fundamentais. Primeiro, ela varre os radicais livres que se acumularam durante o dia. É como passar um aspirador industrial na fábrica depois do expediente. Segundo, ela fortalece os vasinhos que levam sangue e oxigênio para o fundo do olho. Se os seus olhos fossem uma cidade, esses vasinhos seriam as ruas que levam comida e água para cada casa. Mas tem um detalhe que muda tudo. A antocianina funciona melhor quando você está em repouso. Quando o corpo não está gastando energia com digestão pesada, com movimento, com estresse. É por isso que comer mirtilos antes de dormir faz toda a diferença. Enquanto você descansa, essas substâncias trabalham. Elas chegam até o fundo do seu olho, encontram as células que mais precisam de ajuda e fazem a manutenção. É como contratar uma equipe de manutenção que só trabalha de madrugada, quando a fábrica está parada. Eles consertam, limpam, renovam, para no dia seguinte tudo funcionar melhor. Estudos científicos, feitos em universidades sérias, não em laboratório de fundo de quintal, mostram que pessoas que comem mirtilos regularmente têm 40% menos chance de desenvolver degeneração macular. 40%. É como ter quase metade da proteção que você precisa, só comendo uma frutinha roxa antes de ir para a cama. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. E com o mirtilo, a hora certa pode salvar sua visão. Vou te contar os sinais que seus olhos mandam e que você provavelmente está ignorando. Primeiro sinal, você precisa apertar os olhos para ler alguma coisa que antes era fácil. Não estou falando de letra pequena. Estou falando de uma conta de luz, de uma receita médica, do nome de uma rua. Segundo sinal, as cores parecem lavadas. Aquela blusa vermelha que você sempre achou linda, agora parece meio sem vida. O verde das plantas não tem mais aquele brilho. É como se alguém tivesse baixado o contraste do mundo. Terceiro sinal, você tropeça mais. Não porque está distraído, mas porque não consegue calcular direito a altura do degrau, a distância da calçada. Quarto sinal, dirigir de noite virou um drama. Os faróis dos outros carros parecem fogos de artifício. Você não enxerga onde termina a pista e onde começa o acostamento. E o quinto sinal, esse é o mais sério. Você começa a ver pontinhos escuros ou manchas que flutuam na sua visão, como mosquinhas que voam na frente dos seus olhos, mas que nunca vão embora. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. Cada um desses sinais é uma palavra no vocabulário que seus olhos usam para conversar com você. Eles estão dizendo, olha, a gente está precisando de ajuda aqui. Tem alguma coisa faltando. O problema é que a gente aprende a conviver com esses sinais. A gente compra uma lupa, aumenta a letra do celular, para de dirigir à noite e acha que resolveu. Mas resolver não é se adaptar. Resolver é dar para o corpo o que ele está pedindo. E muitas vezes, o que ele está pedindo é só um punhado de mirtilos na hora certa. Vou te contar a história da Dona Carmen, 68 anos, aposentada, de Santos. Ela veio ao meu consultório há 2 anos acompanhada da filha. Estava com medo de sair de casa sozinha porque não conseguia mais enxergar direito os degraus da calçada. Doutor, ela me disse, eu tô ficando cega e ninguém consegue me explicar por quê. Meus óculos são novos, os exames não mostram nada grave, mas eu sei que alguma coisa está errada. Ela me contou que não conseguia mais fazer tricô, a paixão da vida dela. As linhas se embaralhavam, ela perdia o ponto, desistia no meio. Parou de ler os livros de romance que sempre adorou e o pior, começou a confundir os netos quando eles estavam longe. É como se o mundo tivesse perdido a cor, ela disse. Tudo meio cinza, meio borrado. Quando eu examinei os olhos da Dona Carmen, vi os primeiros sinais de degeneração macular. Nada catastrófico ainda,
mas o suficiente para explicar os sintomas. Expliquei para ela sobre os mirtilos, sobre como as antocianinas funcionam, sobre a importância de comer na hora certa. Ela me olhou com aquela cara de: doutor, o senhor está brincando comigo? Mas topou tentar. A receita era simples: 2 colheres de sopa de mirtilos congelados toda noite, 1 hora antes de dormir. Nada mais, nada menos. 6 meses depois, Dona Carmen voltou ao consultório. Só que dessa vez, ela veio dirigindo, sozinha. Doutor, ela disse, eu não sei como explicar, mas é como se alguém tivesse limpado meus óculos por dentro. Ela tinha voltado a fazer tricô, terminado 3 livros, e o mais importante, conseguia ver o rosto dos netos com nitidez, quando eles estavam do outro lado da sala. As cores voltaram, ela me contou emocionada. Eu não sabia que tinha perdido elas até elas voltarem. Os exames confirmaram. A degeneração tinha parado de avançar. Alguns indicadores até melhoraram. Hoje, Dona Carmen tem 70 anos. Ainda dirige, ainda faz tricô. E todo dia, religiosamente, come seus mirtilos antes de dormir. É minha vitamina roxa, ela brinca. Minha pílula da juventude para os olhos. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. A Dona Carmen mudou. E se ela conseguiu aos 68 anos, você também consegue. Eu preciso te falar uma verdade que talvez doa um pouco. Durante décadas você foi ensinado que perder a visão depois dos 60 é normal e faz parte do envelhecimento natural. E não tem muito o que fazer além de óculos mais fortes e mais luz em casa. Era assim que faziam antes, mas o mundo mudou. Hoje a gente sabe que a degeneração macular não é inevitável, ela é evitável. Em muitos casos, ela é até reversível nos estágios iniciais. A diferença entre quem perde a visão e quem mantém a visão clara até os 80, 90 anos, muitas vezes é só um punhado de mirtilos por dia. É isso mesmo que você ouviu. Um punhado de mirtilos. Não é um remédio caro. Não é uma cirurgia arriscada. Não é um tratamento complicado que você precisa fazer no hospital. É uma frutinha roxa que você pode comprar em qualquer supermercado. O que parece simples demais para ser verdade, às vezes é a verdade mais simples de todas. Por anos você aceitou que ia perder a visão porque todo mundo ao seu redor perdeu, porque seus pais perderam, porque é assim mesmo. Mas não é assim mesmo. É assim quando a gente não sabe das opções. É assim quando ninguém te conta que existe uma saída. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Você ainda pode salvar sua visão. Ainda pode ver o mundo em cores vivas. Ainda pode ler sem forçar os olhos. Só precisa começar hoje. Agora vou te mostrar os erros que a maioria das pessoas comete e que destroem a visão sem elas perceberem. Erro número 1. Tomar vitaminas para olhos de manhã junto com o café. Parece lógico, né? Mas não é. A cafeína diminui a absorção das antocianinas. É como tentar encher um balde furado. Você joga a vitamina, mas ela escorre fora. Erro número 2. Comer mirtilos junto com açúcar ou leite condensado. O açúcar dispara a insulina, que compete com as antocianinas na corrente sanguínea. O leite condensado forma uma barreira no intestino que impede a absorção. Você come o mirtilo, mas o corpo não aproveita quase nada. Erro número 3. Comprar mirtilo falso. Aqueles que são grandes demais e doces demais. Mirtilos verdadeiros são pequenos, meio azedos, cor roxa escura. Se o mirtilo é muito doce e muito grande, provavelmente é uma outra fruta disfarçada. E não tem o mesmo efeito. Erro número 4. Achar que qualquer hora do dia funciona igual. De manhã, seu corpo está gastando energia com 1000 coisas. À tarde, está processando o almoço. À noite, 1 hora antes de dormir, é quando ele consegue focar na reparação. Erro número 5. Parar quando não vê resultado em 1 semana. As células dos seus olhos demoram cerca de 90 dias para se renovar completamente. Esperar resultado em 1 semana é como plantar uma árvore e querer colher frutos no mês seguinte. E o erro mais grave de todos, achar que é tarde demais para começar. Não é. Seus olhos ainda têm capacidade de se regenerar. Ainda tem células saudáveis que podem ser protegidas. Ainda tem vasinhos que podem ser fortalecidos. O erro não está só no que você come. Ele mora na crença de que não pode mais mudar nada.
Isso não é normal. Só virou comum. A resignação com a perda da visão virou comum. Mas não é normal. E não precisa ser o seu destino. Agora, vou te ensinar exatamente como fazer isso funcionar. A rotina é simples, mas precisa ser seguida certinho. 1 hora antes de dormir. Pegue 2 colheres de sopa de mirtilos. Podem ser frescos ou congelados. Os congelados, às vezes, até têm mais. Antocianinas, porque são colhidos no pico da maturação. Coma devagar. Mastigue bem. Não adicione açúcar, mel ou qualquer adoçante. O sabor meio azedinho é sinal de que tem o que você precisa. 1/2 hora antes de dormir. Beba um copo de água morna. Não gelada, não quente, morna. A temperatura morna ajuda o intestino a absorver melhor as antocianinas. Na hora de deitar, apague todas as luzes. Deixe o quarto o mais escuro possível. A escuridão é fundamental para a produção da melatonina. E a melatonina potencializa o efeito dos mirtilos. Durante o dia, igualmente importante, use óculos de sol sempre que sair de casa, mesmo em dia nublado. A radiação ultravioleta é inimiga número 1 da mácula. Pise descalço na grama 10 minutos por dia, se possível pela manhã. O contato com a terra diminui a inflamação no corpo todo, inclusive nos olhos. Evite telas, TV, celular, computador, 2 horas antes de dormir. A luz azul confunde seu relógio biológico e impede que as células dos olhos se reparem direito. Nos fins de semana, faça um banho de sol de 15 minutos no rosto, sem óculos escuros, de preferência antes das 10 horas da manhã. Seus olhos precisam de vitamina D para funcionar direito. 1 vez por semana. Coma também amoras ou açaí. Eles têm antocianinas diferentes, que complementam o efeito dos mirtilos. É como ter uma equipe de limpeza com ferramentas diferentes. Você não precisa mudar tudo. Precisa começar pelo que toca a sua vida de verdade. Se você conseguir fazer só a parte dos mirtilos antes de dormir, já vai estar 70% protegido. O resto são turbinadas, que potencializam o resultado. A rotina não precisa ser perfeita. Precisa ser constante. É melhor comer mirtilos 6 dias por semana, durante 1 ano, do que comer mirtilos todos os dias durante 1 mês e depois desistir. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora. Depende da dose. Com os mirtilos, a hora é a noite. A dose é 2 colheres. E a constância é o que faz o milagre acontecer. Preciso quebrar algumas crenças que podem estar atrapalhando você. Crença número 1. Remédio natural não funciona de verdade. Olha, eu sou médico há 30 anos. Já prescrevi milhares de remédios químicos. E te garanto, às vezes, a natureza é mais eficiente que a farmácia. As antocianinas dos mirtilos são mais potentes que muitos colírios caros. Crença número 2. Se fosse tão simples, todo mundo saberia. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, mas muita gente ainda fuma. Todo mundo sabe que exercício faz bem, mas a maioria é sedentária. Saber não é igual a fazer. Crença número 3. Mirtilo é coisa de gente rica. Um pacote de mirtilos congelados custa menos que uma pizza e dura 1 semana. É mais barato que a maioria dos colírios que você compra na farmácia. Crença número 4. Na minha idade não adianta mais. Dona Carmen começou aos 68. Seu João, outro paciente meu, começou aos 74. A regeneração celular não tem prazo de validade. Crença número 5. Tem que ser muito mirtilo para funcionar. Não, 2 colheres de sopa por dia. Mais que isso pode até atrapalhar porque sobrecarrega o fígado. A crença mais perigosa de todas. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. É verdade. Por isso mesmo que os mirtilos são perfeitos para você. Eles não forçam o corpo a fazer nada. Só dão matéria-prima para ele fazer o que já sabe, se reparar. É como a diferença entre empurrar um carro quebrado e simplesmente colocar combustível no tanque. Ninguém te explicou do jeito certo, mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para poder escolher. Deixa eu te contar o que realmente muda quando você começa a cuidar da visão do jeito certo.
Primeiro mês. Você não vai perceber nada revolucionário, mas vai dormir melhor. Os mirtilos têm um efeito calmante suave. Você vai acordar mais descansado. Segundo mês. As cores começam a ficar mais vivas. É sutil. Às vezes, você vai achar que é impressão. Não é. É o fundo do olho respondendo ao tratamento. Terceiro mês. Aqui que a mágica acontece. Você vai perceber que consegue ler por mais tempo sem cansar os olhos. Vai notar que não precisa mais apertar os olhos para enxergar placas de rua. Sexto mês. Dirigir à noite fica menos assustador. Os faróis param de incomodar tanto. Você consegue calcular melhor as distâncias. 1 ano depois, as pessoas vão começar a notar. Nossa, seus olhos estão brilhando mais. Você trocou os óculos? Você parece mais atento. Mas a mudança mais importante não é física, é emocional. Quando você recupera a visão, você recupera a confiança. Volta a sair sozinho. Volta a dirigir. Volta a ler os livros que abandonou. Volta a enxergar os detalhes do rosto das pessoas que ama. Você para de ter medo de escurecer. Para de ter medo de tropeçar. Para de ter medo de não reconhecer alguém na rua. E isso não tem preço. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só estava esperando você voltar a ouvir. Os olhos são as janelas da alma, mas também são as janelas do mundo. Quando elas ficam embaçadas, é como se você fosse perdendo pedaços da sua própria vida. Cada neto que você enxerga com nitidez, cada pôr do sol que você vê em cores vivas, cada página de livro que você lê sem forçar a vista, cada rosto amigo que você reconhece de longe. Isso é qualidade de vida. Isso é liberdade. Isso é dignidade. E isso ainda é possível para você. A saúde não some de uma vez. Ela pede socorro, em silêncio. Com a visão é assim. Ela não grita quando está com problema. Ela sussurra. Ela dá sinais pequenos que a gente aprende a ignorar. Até que um dia você percebe que o mundo perdeu a cor, que os rostos ficaram borrados, que você parou de dirigir à noite, que desistiu de ler. E aí você pensa, poxa, se eu soubesse antes. Mas você sabe agora. E agora ainda é tempo. 2 colheradas de mirtilo por noite. 1 hora antes de dormir. 90 dias de constância. É simples assim. Não é milagre. É ciência aplicada na hora certa, do jeito certo. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora. Depende da dose. Com os mirtilos você já sabe qual é a hora e qual é a dose. Agora, só falta uma coisa: começar. Me conta nos comentários, qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu? São os olhos? É outro lugar que está pedindo atenção? Eu leio todos os comentários e respondo quando posso, porque cuidar de você também é cuidar de mim.